Neste vídeo eu quero lhe falar do que vai acontecer no mundo nos próximos anos. Bem, hoje em dia é tão fácil de encontrar profecias e alaridos em todo o lugar e que dá uma sensação de que o mundo já não tem mais anos e que se tem alguns anos são muito poucos. Isso faz com que algumas pessoas se convirtam, se entregam a Deus porque pensam que daqui a poucos anos acontecerá o arrebatamento e que para não ficarem precisam buscar a Deus com todo o fervor. E isso me dá a oportunidade para lhe fazer uma pergunta. Se o arrebatamento for só, por exemplo, daqui a 50 anos, você que está com 20, estás pronto para adorar a Deus com fervor durante os próximos 50 anos? Ou o teu fervor é apenas dedicado porque crês que o Senhor voltará nesta década ou na próxima década, daqui a 1 ano, 2 ou 3 ou 4 anos ou pouquíssimo tempo? Esta é a pergunta que já lhe faço agora. Bem, voltando no tema que nos fez sentar hoje aqui para falarmos, eu tenho uma má notícia para você. Bem, a Bíblia vai dizer que isso não acontecerá sem que se dê a grande apostasia. Hoje em dia, quando eu saio para evangelizar, a maior dificuldade que eu encontro não é que as pessoas não conhecem a Jesus, não é que as pessoas não vão à igreja, mas a maior dificuldade é que as pessoas de alguma maneira se aborreceram de ouvir a palavra e acham de alguma maneira que aquilo que está no mundo é prioritário, é mais cativante, é mais benéfico para aquilo que é a sua situação. Então você prega a mensagem que talvez seria mais cativante, você entrega tudo daquilo quanto é o evangelho da salvação. As pessoas já nem se surpreendem ao conhecer a Jesus Cristo, porque muito deles já conhecem. E eu tenho visto de que muito deles, em algum momento, já disseram aceito Jesus e até se entregaram com alguma seriedade e buscaram na verdade, mas depois de um tempo, sem perceber, acabaram por se afastar, acabaram por não viver este evangelho e hoje até vão na igreja, hoje até vão, se possível, em algum ministério, de vez em quando vão em shows gospel, participam de algumas atividades que têm pendor cristão, mas ainda assim não são cristãos e nisso vamos perceber que é algum tipo de apostasia. Outra apostasia que há de se verificar ainda nos próximos anos é que, como eu disse no princípio, muita gente acha que a volta de Jesus é para tão breve, que se calhar não vai fazer mais 3 anos. Muita gente acha que o arrebatamento pode acontecer no próximo, daqui a 3 anos ou um pouquinho mais. Mas a verdade é que eu creio que ainda falta algum tempo. Não posso dizer aqui quanto, porque eu também não sei. E que este tempo fará com que muitos dos que hoje estão com fervor se desanimam porque eles colocaram a expectativa de que falta pouco, mas depois de passar algum tempo vão perceber que talvez esse tempo na sua percepção é muito. Então vão se desanimar e vão começar a cair naquilo que são as lábias deste mundo, de tal maneira que cada vez mais vão se afastar do evangelho para aceitar aquilo que vem deste mundo. Então cada vez mais vai aumentar apóstatas, assim também como acontece já há algum tempo na Europa, em que as igrejas vão fechando porque as pessoas pensavam de que o arrebatamento é para daqui a pouco e começaram a perceber que cada vez mais tempo passa, Jesus não vem, cada vez mais tempo passa, o arrebatamento não acontece. As pessoas começaram a abandonar as igrejas começaram a ser fechadas, de tal maneira que hoje vemos na Europa e cada vez mais igrejas fecham, enquanto que cá na África, no Brasil, possivelmente há mais igrejas a abrir do que a fechar. Não digo que não existem igrejas a fechar aqui na África, mas há mais igrejas a abrir. Ao contrário da Europa, ao contrário de Portugal,
por exemplo, em que há mais igrejas a fecharem do que igrejas a abrir. E nisso estamos a ver cada vez mais há uma apostasia. E outra apostasia que também estará entre nós é que as pessoas cada vez mais estão dadas ao imediatismo. E isso faz com que comecem a tentar buscar alguma crença mais imediatista. E aí vem o misticismo, o feiticismo, que envolve práticas que de alguma maneira são imediatas, que dêem a ele benefícios imediatos. Há pessoas que de alguma maneira estão com alguma doença, com alguma ferida, estão com alguma carência, e nisso veem que já estão a orar há 1, 2 anos, 1 mês, e pensam que Deus não está a responder. Então começam a buscar alternativas, e a partir do momento que essas alternativas de alguma maneira supostamente dão os benefícios que ela busca, começarão a abandonar a fé, pensando de que encontram coisas melhores, encontram aquilo que eles precisam em outras crenças, em outras atitudes, em maneiras diferentes. Começa a pensar de que as chances, a oportunidade da vida estão em coisas que não são lícitas, e aí começam a abandonar a fé. Muitos deles nunca chegaram a dizer que agora não são mais cristãos, apenas começaram a frequentar cada vez menos igrejas, começaram cada vez menos orar, começaram a cada vez menos ler a Bíblia, e hoje em dia se leem a Bíblia, leem uma vez por semana, leem uma vez por mês, e alguns nem mesmo leem mais, e muitos deles já estão há semanas, meses, anos sem orar, e alguns deles são declaradamente ateus, porque acabaram por se decepcionar de alguma maneira. E nós estamos a ver que esses processos de apostasia estão a acontecer no mundo hoje em dia, e cada vez vai ficar mais evidente, cada vez mais haverá abandono da fé. E ao longo deste tempo, com o mundo, o que é que vai acontecer? As catástrofes certamente vão aumentar. Haverá chuvas intensas em alguns lugares e também seca intensa em algum lugar. Haverá frio extremo em lugares que anteriormente eram quentes, mas também haverá calor extremos em lugares que anteriormente eram frios. Haverá ventos fortes, ventos que levarão casas, levarão carros, levarão árvores, ainda muito mais do que há hoje, inclusive em lugares que nunca houve. Haverá várias e várias catástrofes, mas além disso, haverá crises financeiras fruto das secas, fruto de várias catástrofes, e isso fará com que as pessoas tenham mais necessidades econômicas, mais necessidades financeiras, e nisso fará com que as pessoas comecem a perder mais tempo a buscar as coisas deste mundo e dar menos tempo a buscar as coisas de Deus, e muitos mesmo não vão buscar mais nos próximos anos, e quanto mais anos passarem, isso mais será evidente. E este processo vai levar bem mais anos dos que nós estamos a imaginar. Eu não quero dar aqui uma data, mas sou de alguma maneira obrigado a estipular de que em média 20 a 15 anos eu ainda creio que ainda viveremos nessa terra, embora cada vez com mais dificuldade. Esses anos fará com que muita gente abandone a fé, porque verdadeiramente a expectativa de muitos é que já não resta mais de 7 anos, mais de 5 anos, mais de 3 anos, e o arrebatamento pelo menos há de acontecer. Mas eu creio, tenho quase que a plena certeza de que não há de ser assim. E se for, glória a Deus, mas se também não for, que agora também seja Deus. Mas eu creio que muitos, mas muitos não hão de render glórias a Deus, se de facto ainda vivermos nessa terra 20, 25 anos, 30 anos, sem que Jesus venha, sem que a igreja seja arrebatada. Então, eu quero, mais do que lhe dizer quanto tempo viveremos nessa terra, eu quero lhe dizer que se ainda precisarmos passar por dificuldades maior, toda a igreja
E se isso durar bem mais do que 7 anos, como muitos dizem que a tribulação há de durar, e se a igreja precisar participar da tribulação, você ainda vai estar fervoroso como está hoje? Você ainda vai crer? Ou você também será um dos que vai apostatar? Assim como a maioria, certamente, eu tenho a plena certeza de que vai apostatar. Eu quero lhe dizer que em tudo dai graça, na escassez como na fartura, nos tempos difíceis como nos tempos das vacas gordas, dê a graça, ora, não se cansa de buscar, prioriza sempre a Deus, não importando em qual situação você é submetido, porque eu tenho quase que a plena certeza de que este mundo ainda vai sofrer muito, muito pior do que tem sofrido e ainda por muito mais anos do que a maioria pensa de que este mundo vai sofrer. Você que esteve neste vídeo, eu quero lhe convidar a deixar like, a comentar aqui, glória a Deus, e essencialmente a se inscrever no canal para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Fique na paz do Senhor e que o Senhor te venha abençoar cada vez mais.